Olá, primeiramente, mais uma vez, muito obrigado por sua credibilidade. Eu sou o Kleber Campos, sou um especialista em fechamentos combinatórios lotéricos aqui do portal Como Jogar nas Loterias. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou responder uma dúvida de um dos assinantes aqui do portal de como é que é feito o cálculo das premiações de jogos de 16 números por volante no Loto Fácil. Então eu criei uma planilha aqui, vai ficar muito mais fácil para você compreender, caso você tenha essa dúvida também, ok? Então vamos lá. Um jogo de 16 números na Loto Fácil, hoje, custa o equivalente a R$ 32. Por que ele custa tudo isso, sendo que um jogo de 15 números custa apenas R$ 2? Porque com 16 números é possível fazer exatamente 16 combinações ou jogos diferentes de 15 números por volante. Então, no exemplo didático que eu vou mostrar aqui para você, eu vou escolher 16 números e vou colocar nessa posição aqui da planilha. Pode ser qualquer sequência de 16 números da Loto Fácil, tudo bem? Então vamos lá, não precisa ser na ordem também. Vamos supor que eu queira jogar com o número 5. Pode ver que o número está sendo representado aqui de forma totalmente automatizada aqui nessa planilha. E ele está sendo representado aqui também. Então eu tenho o jogo de número 1, o jogo de número 2, 3, até o jogo de número 16. Cada jogo aqui eu tenho 15 posições. Você está vendo 16 posições aqui, mas depois eu vou te mostrar o porquê que tem 16 posições e você vai visualizar aqui comigo que em todos os jogos vai ficar uma posição em branco, tudo bem? Na verdade, eu vou colocar na ordem aqui que vai ficar mais fácil para você compreender. Vamos supor que eu queira jogar assim: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Poderia ser em qualquer ordem, não faz diferença nenhuma. Mas eu vou colocar aqui na ordem que vai ficar mais fácil para você compreender do porquê que custa R$ 32 e vai fazer mais sentido ainda quando eu for te mostrar a parte aqui de premiações, tá bom? 11, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23 e o 24. Escolhi aqui 16 números aqui de uma forma totalmente aleatória para preencher aqui nessa área da planilha. Você pode ver que eu tenho 16 números preenchidos aqui. Os números 2, 3, 5, 6, 7, que são exatamente esses números aqui, tá ok? Primeiro jogo. 2, 3, 5, 6, 7. Pode ver que ele ocultou a última posição, que é a posição de número 24. Então, o primeiro jogo tem esses 15 números aqui, ou seja, ele tirou o número 24 de fora, que corresponde exatamente a 15 números daquele conjunto de 16. O segundo jogo, você pode ver que ele já manteve o último número que eu coloquei nessa posição. Porém, ele já eliminou aqui o número da posição número 15, aqui dessa sequência de 16, e assim por diante. Você pode ver que todos os jogos vai fazendo uma cascata, linha por linha, vai movendo uma linha para trás. Você pode ver que em todas as posições aqui, em todos os jogos, eu tenho uma posição em branco. Então, esse aqui é o primeiro jogo de 15 números. Segundo jogo de 15 números também. Terceiro jogo de 15 números até o jogo de número 16. Um jogo, conforme eu comentei, um jogo de 15 números por volante custa R$ 2, ok? Então 16 jogos a R$ 2 vai dar um total de R$ 32. Então é por isso que um jogo de 16 números por volante, lá na lotérica, se você marcar 16 números dessa forma aqui, num único volante, você vai pagar por isso exatamente R$ 32. Que é a mesma coisa que se você quisesse marcar 15 jogos individualmente com essas combinações aqui, que vieram desse conjunto de 16 números, tá ok? Então, se eu quisesse trocar o número aqui, por exemplo, vamos supor que eu não queira mais o número 23. Eu quero o número 21, por exemplo, pode ver que está fora da ordem, não faz diferença nenhuma. Você vai ver que ele preencheu, ele trocou o número 23 pelo número 21 na posição aqui de cada um dos jogos. Ou se eu quisesse, por exemplo, no lugar do 2, jogar com o número 1, mesma coisa. Pode ver que ele já trocou aqui também. E já trocou nessa referência aqui da planilha, tá ok? Agora da parte de premiações. Como que funciona? Se eu estou pagando R$ 32, eu tenho que ter um benefício também em caso de premiações, não é verdade? Então, como é que funciona? Se eu acertar 11 números, inclusive está na tabela da caixa aqui que eu vou te mostrar. Se eu acertar 11 números num jogo de 16 números por volante, eu recebo o equivalente a 5 vezes o valor de 11 pontos. Então eu vou te mostrar lá na planilha que essa conta está exata, essa multiplicação aqui,
você vai ver que eu vou escolher uma sequência de 11 números dentro daquela sequência de 16 números e nós teremos exatamente 5 bilhetes premiados com 11 pontos nos jogos de 15 números por volante. Então vamos lá. Eu vou colocar um X aqui de baixo, pode ver que ele já marcou aqui. Então eu vou escolher 11 posições desse conjunto 16. É como se eu estivesse escolhendo 11 números. Então eu quero 3, quero esse aqui também, mais esse aqui e esse aqui. Já está sendo feito aqui a contagem de forma totalmente automatizada. Então nesse momento eu tenho 8 jogos com 7 pontos e tenho 8 jogos com 8 pontos, que é exatamente essa pontuação aqui. Então esse primeiro jogo eu tenho 8 acertos, o segundo jogo 8 acertos, o terceiro jogo 8 acertos. Então aqui eu tenho a somatória, a contagem da pontuação de todos os 16 jogos, que são esses jogos aqui, tá ok? Então vou colocar mais X aqui, eu quero colocar 11 acertos, 9, pode ver que eu tenho 9 acertos até agora, 10, 11 acertos. Você pode ver que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 bilhetes nesse momento com 11 pontos. Que é exatamente a mesma informação que está lá no site da Caixa. Então se eu acertar 11 pontos num jogo de 16 números por volante, por que eu recebo 5 vezes o valor de 11 pontos? Por causa exatamente dessas combinações que eu estou mostrando aqui para você. Que é a mesma coisa que você tivesse marcado 16 números num único volante. Então a Caixa vai te pagar por isso, caso você acerte 11 pontos, o equivalente a 5 vezes o valor de 11 pontos. Ah, Kleber, mas se eu trocar um X ali de lugar, vai continuar com 11 pontos? Vai continuar com absoluta certeza. Então, por exemplo, se eu tirar esse X daqui, do número 9, e colocar aqui no número 24, por exemplo, pode ver que eu tenho 5 bilhetes com 11 pontos novamente. Ou se eu tirar esse X daqui, e quiser colocar ele aqui no número 5, por exemplo, novamente, 5 bilhetes com 11 pontos. Então, a matemática aqui ela é perfeita, de acordo exatamente igual é mostrado lá no site da Caixa. E se eu acertar 12 números por volante, o que eu recebo? Vamos voltar lá no site da Caixa. Essa informação aqui, eu recebo 12 vezes o valor de 11 pontos e mais 4 vezes o valor de 12 pontos. Então, vou te mostrar aqui na planilha. Vou colocar mais um X aqui agora, em qualquer uma dessas 5 posições aqui, que estão vazias. Então, vou colocar no número 20, por exemplo. Olha o que aconteceu. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bilhetes com 11 pontos e 1, 2, 3, 4 bilhetes com 12 pontos, que vai dar um total de R$80. Então, se você jogar com um jogo de 16 números por volante e você acertar 12 números, você recebe o equivalente a R$80, que é exatamente igual eu estou te mostrando aqui, nesse fechamento, nesse desdobramento de 16 para 15 números por volante. E se eu trocar um X aqui de qualquer lugar, conforme eu mostrei anteriormente, o resultado vai ser exatamente o mesmo. Então, vou tirar do número 14 e colocar no número 21, por exemplo. Exatamente o mesmo resultado. 12 bilhetes com 11 pontos e mais 4 bilhetes com 12. E se eu acertar 13 números, o que acontece? Vamos voltar lá no site da Caixa. O que eu recebo? Nenhum bilhete com 11 pontos, 13 bilhetes com 12 pontos e 3 bilhetes com 13 pontos. Voltando à planilha, então vou colocar um X em qualquer uma dessas 4 posições aqui. Na 17, por exemplo. Bilhetes com 12 pontos. Tenho 13 bilhetes com 12 pontos e 3 bilhetes com 13 pontos, que é exatamente a informação que está aqui no site da Caixa. A Kleber, acertei 14, o que eu vou receber? Na quinta faixa, que são 11 pontos, não recebo nada. Na quarta faixa, que são 12 pontos, não recebo nada. Na terceira faixa, que são 13 pontos, recebo 14 bilhetes, ou 14 vezes o prêmio de 13 pontos. E recebo 2 vezes o valor de 14 pontos. Voltando aqui na planilha, vou colocar um X em qualquer uma dessas 3 posições aqui. Pode ser nessa aqui. 14 bilhetes com 13 pontos e 2 bilhetes com 14 pontos. E se eu trocar um X aqui de lugar, o resultado será exatamente o mesmo. Vou colocar nesse lugar aqui. Você pode ver que não vai mudar. Ou se eu tirar o X aqui do 5, colocar aqui no lugar do 9, exatamente o mesmo resultado. Só muda de posição aqui, mas o resultado final sempre será o mesmo, tá ok?
E se eu acertar 15 pontos com jogo 16 números por volante, vamos voltar lá no site, essa informação aqui. Quarta faixa, quantos bilhetes de 12 pontos que eu recebo? Não recebo nenhum. De 13 pontos, não recebo nada também. De 14 pontos, eu recebo 15 vezes o valor de 14 pontos e recebo uma vez o valor de 15 pontos. Fazendo o teste aqui na planilha, vou colocar aqui o número 22, por exemplo, marcar o X. 15 bilhetes com 14 pontos e um bilhete com 15. E se eu tirar um X daqui, para teste, colocar aqui no número 5, por exemplo, exatamente o mesmo resultado. 15 bilhetes com 14 pontos e um bilhete com 15 pontos, tá ok? Isso funciona também para jogos de 17 números por volante, aí a tabela é outra, mas o princípio de fazer o cálculo é exatamente o mesmo. E funciona também com jogos de 18 números por volante, tá ok? Então é isso, eu espero que tenha te ajudado aqui também. Se ficou alguma dúvida, coloque seu comentário logo abaixo aqui desse vídeo. E se você acreditar que esse vídeo aqui possa ajudar outras pessoas também, compartilhe esse vídeo com seu amigo, ok? Com essa pessoa que tem essa dúvida de como que é feito o cálculo de premiações múltiplas de jogos 16 números por volante e por que ele custa exatamente R$ 32, tá ok? Muito obrigado, agradecido por você me acompanhar aqui nas redes sociais. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!